nada igual. Para a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Declare que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse desejo do meu coração. por tua
Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a corrermos para os teus braços dia após dia. Nós temos vivido um momento tão difícil, Deus, onde tantas pessoas têm saído da tua presença, Deus. Nós, meu Pai, ao contrário, nós queremos correr desesperados para ti. Nós queremos ansiar dia após ti, Jesus. Nos ajude, Deus, a mantermos fé, a mantermos, meu Pai, dia após dia, o nosso coração mais ansioso pela tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos correr desesperadamente para os teus braços, Deus. A tua palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, Deus. Nos ajude, Deus, a nos manter, Deus, de pé. Nós queremos continuar olhando para ti, Deus. Não deixe que as circunstâncias nos tirem da tua presença. Não deixe que os pecados nos tirem da tua presença, Deus. Nós não somos nada sem ti, Jesus. Nós não somos nada sem o teu Santo Espírito. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Nós queremos correr para os teus braços todos os dias, meu Pai. Nós não queremos, Deus, sair da tua presença nunca, Deus. Nós queremos estar aqui contigo todos os dias até a eternidade, até a consumação dos séculos, papai. Não deixe que os nossos pés, meu Deus, se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, não. Nós queremos permanecer em tua presença, Deus. Não há outro lugar melhor do que a tua presença, Jesus. Nós queremos correr para ti todos os dias, meu Pai. Dizer sim para ti, Jesus, todos os dias, Pai. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Nós queremos correr para ti, Jesus, todos os dias. Nós queremos dizer sim para ti todos os dias, Pai. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti.
vontade, meu Pai. Nós precisamos que seja feita o teu querer, meu Pai. Reina sobre mim, declara isso. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos continuar louvando o nome do Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Tem alguém que nos visita essa noite? Amém. Seja bem-vindo. Mais alguém? Tem uma jovem ali do lado da irmã de Edian. Seja muito bem-vinda. Essa é a casa do Pai. Sinta-se à vontade, tá bom? Essa é a sua casa também, pois é a casa do seu Pai. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 9. 9, versículos 6 e 7. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então eu te convido que você, com alegria, com gratidão em seu coração, venha até o gasofilácio depositar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Amém. Nós estendo as mãos para cá, os afilados também. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, tu nos deste, Deus, de poder, Senhor Deus, uma forma de gratidão, estar vindo, Senhor Deus, na frente do teu altar, Senhor Deus, colocar as nossas ofertas, Deus, Senhor Deus, nossos dízimos, Senhor Deus, como uma forma de gratidão, sabendo que nós estamos devolvendo, Pai, Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que tu tem nos dado, a graça, Deus, a sabedoria, Senhor Deus, os livramentos, Pai, o sustento, Senhor Deus, que Tu nos tem nos sustentado, Senhor Deus, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Deus, Tu tem sido fiel, Deus. Então nós colocamos, Senhor Deus, para que cada oferta que foi depositada ali, Senhor Deus, cada dízimo, Deus, seja usado para o Teu mantimento, da Tua obra, Deus, para que possa permanecer a Tua obra, Senhor Deus, ativa, Senhor Deus, neste mundo, Senhor Deus, através do serviço, Deus, do servir as pessoas, Senhor Deus, necessitados, Pai, em nome de Jesus, Deus, e que tudo, Senhor Deus, possa vir prosperar, Senhor Deus, tudo venha multiplicar, Senhor Deus, o celeiro, Senhor Deus, de cada irmão, Senhor Deus, que pôde, Senhor Deus, daqueles também que não puderam, Senhor Deus, que também o Senhor possa estar, Senhor Deus, multiplicando também, abençoando a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém, Pai. Amém. Gostaria de chamar os nossos avisos. Culto de ensino toda terça-feira às 19h30. A célula toda quinta-feira às 19h30 também. O Ministério Infantil continua, recrutando as tias que queiram
ser bênção para as crianças. Se você tem esse endereço, esse desejo em seu coração, procure as tias do Ministério Infantil ou as nossas pastoras. Teremos sopão agora dia 19, às 18 horas, no Socorrão 2. Você pode ajudar contribuindo com oferta nos cultos de domingo e terça, ou indo também. Temos oração todo domingo às 17 horas, antes do culto. E o culto às 18 horas. Amém, gente. Ali do lado da porta, logo na entrada, tem o nosso cestão do amor. Você pode contribuir doando um alimento ou doando uma cesta básica. Essa cesta ela tem sido bênção tanto para algumas famílias aqui da igreja, como para outras famílias também em outros lugares. Então, no culto de ceia, né, no primeiro culto do mês, traga um alimento ou uma cesta, conforme o Senhor propôs no seu coração. Amém. Gostaria de estar chamando as nossas crianças para eles estarem indo para a salinha. Amém. Mesmo assentados, vamos estender as nossas mãos para essas crianças e vamos orar por elas como se elas fossem nossos filhos. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um desses pequeninos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos que tudo aquilo que elas irão ouvir hoje na salinha, meu Deus, elas irão trazer para si e elas irão colocar em prática, Deus. Nós queremos que a semente que será lançada, meu Pai, irá produzir os seus frutos no tempo oportuno do Senhor, meu Pai. Guarda a vida de cada um deles, meu Pai. Livre eles da influência maligna, meu Pai, que eles possam continuar em Tua presença, meu Pai, até que o Senhor venha. É o que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar o preleitor desta noite. Pastor Edgerson Martins Nascimento. Acertei? Acertei. Achei que ia errar. Amém, gente. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Pai, nós queremos te agradecer pela vida deste servo, meu Pai, que tem se colocado no lugar, Deus, que tem se colocado na brecha para ser usado pelo Senhor. Nós oramos, Deus, para que da mesma forma que o Senhor falou no coração do teu filho, meu Pai, essa noite o Senhor venha falar no coração da tua igreja, meu Pai. Nós oramos para que cada um, Deus, esteja com o seu coração em terra fértil, Deus, para que a palavra no tempo oportuno venha produzir os seus frutos a 100 por 1, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor possa continuar falando conosco através da vida do teu filho, Deus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Assim, um amém está meio sonolento, né? Sou eu que estou sonolento. Graça e paz, queridos. Amém. Eu estou vendo algumas pessoas que nos visitam. Tem duas senhoras aqui. Seja bem-vindo à nossa casa. Deixa eu detectar mais alguns. Gente de máscara, às vezes a gente não olha muito bem, a gente se perde. Deixa eu ver, lá atrás tem uma senhora, lá no final, perto da Carla. Ah, é a sogra dela. Ah, ela não é visitante. Ela é de casa. Ela é de casa, querido. Esse pessoal assim não são visitantes, mas nós temos um visitante desse lado. Israel, seja bem-vindo. Sabe, nós temos alegria em lhe receber. Tem uma senhora do lado da Leidian. Também, querida, seja muito bem-vindo a essa casa. Nós existimos exatamente para receber pessoas e fazer aquilo que Jesus fez. Amar pessoas.
e atrair pessoas para ouvir a palavra dele, conhecer ele. Esse é o chamado de cada igreja que o Senhor abriu, que o Senhor montou, que o Senhor permitiu que existisse. É para que ele, através de nós, atraia pessoas, que as pessoas venham conhecer ele. E hoje eu quero falar exatamente disso, de alguém que foi atraído pelo Senhor, de ver o Senhor. Mas antes, eu quero fazer menção de ontem nós tivemos um culto de casal. E assim, gente, foi muito bom, muito top, uma palavra assim, muito boa. Você que não pôde vir, querido, nós já estamos pensando, eu, mas a pastora Rosa, a lindinha aqui, em fazer um dual, assim, fazer alguma coisa, porque foi tão bom, já ficou com saudade, né? E estava aqui ontem o meu pai na fé, o Divaci Júnior, meu pai, mas da pastora Rosa, eles estavam aqui e nós podemos matar a saudade deles, que às vezes a agenda não ajuda muito para que a gente os visite, nem eles nos visitarem, mas eles estavam aqui ontem e nós podemos matar a saudade, conversar muito e abrir o coração, assim como um filho abre o coração para o pai, né? Alguém que você tem confiança, alguém que você sabe que Deus entregou para essa pessoa a possibilidade ou a graça dele trazer você para o reino, abrir o caminho e mostrar o caminho para você. E isso com eles, quando nós chegamos perto, acontece. Embora nós tenhamos discipuladores, mas com eles não tem restrição, a gente fala de tudo, até porque eles são pessoas de dentro da nossa casa, e assim, de uma alegria, né? É como um filho que encontra o pai, que acha o pai, diz, cara, que bom que tu está aqui, eu estou me sentindo bem, porque você está aqui protegido, né? E isso aconteceu ontem, foi muito, muito, muito bom. Era para a gente começar às 7, a gente não conseguiu começar às 7, mas para terminar, no máximo 9. Aí cheguei a sair daqui mais de 11, né? Mas mais de 11, gente, e teve declaração de amor, assim, declarações, sabe assim, exageradas. Mas teve uma turma ainda meio tímido, né? E aos tímidos, deixa eu avisar para vocês, Deus disse que os tímidos não entram no reino do céu, querido. Então, se você casou com essa pessoa, se você decidiu casar com ela, viver com ela até que a morte os separe, querido, perde a timidez, sabe, declara o seu amor para ela. Sabe, amor para mim tem duas faces de amor. Alguém já disse na escola, a gente aprendeu na escola que é amor abstrato, né? Você não vê, você não pega, não é palpável. Mas sempre que eu falo isso, eu me lembro daquilo que Deus fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, até aí, ele continua sendo abstrato. Porque Deus amou o mundo. Mas como foi esse amor de Deus? Em que, sabe, se a gente parar para perceber, tem tanta catástrofe, tem tanta coisa ruim acontecendo. Sabe, a Covid está aí, tem muita gente tem sido ceifado. Mas como é que amor é esse? E ele continua dizendo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passou de ser abstrato para ser palpável. Deus nos ama e nos amou tanto que deu um Filho. E a gente pode olhar para a cruz do Calvário, o Filho de Deus sendo morto. Esse é amor. Então, se você ama, você pode dizer para sua esposa, para o seu marido, eu te amo. Ele vai esperar uma expressão de amor, querido. E aí, quando você é gentil com a sua esposa, quando a esposa ama o seu marido, e é gentil com ele, quando tem esse trato dentro de casa, então, querido, a gente pode perceber, ele me ama verdadeiramente, não são só palavras, tem ação nisso tudo. E onde foi assim muito top, nós nos alegramos, obrigado por cada um que investiu, que veio, que passou tempo aqui. E foi muito legal para a gente, muito, muito. E obrigado, né, por alguns que não puderam vir por circunstâncias, mas de alguma forma trabalharam, né? Teve gente que ficou com filho de outros para que eles pudessem estar aqui. Teve gente que não vinha para cá, mas que trabalhou antes, que veio na produção, que fez, arrumou, botou escada, subiu, desceu, e botou luz, botou um monte de coisa, para que aqueles que vieram pudessem desfrutar do melhor. A cada um de vocês, nosso muito obrigado. Igreja é isso, querido, nós não fazemos nada só. Eu, pastor José, a pastora Rosa, a pastora Gabriela, nós não conseguiremos fazer nada só, se não tiver um corpo. E um corpo, embora o cérebro sendo que comanda todo mundo, mas se não tiver perna para ele comandar, ele não vai em lugar nenhum. Se não tiver coração para bombear o sangue, não vai em lugar nenhum. Então, um corpo bem edificado é que tem todos os membros e funcionando, que é uma maravilha. Então, seja bem-vindo. Também, querido, eu estava esquecendo, tem a nossa irmã lá atrás, de camisa amarela, com a sua filha. Querida, seja muito bem-vinda.
Assim, eu tenho algumas coisas que eu penso e sempre falo. Eu não considero mais visitante quem vem 2, 3 vezes. Eu creio que é um namoro. E que o namoro vai dar em noivado. E que noivado vai dar em casamento. E casamento até que a morte nos separe. Amém? Então você é muito bem-vinda. Você é muito amado por nós. Verdadeiramente com aquele amor que Cristo nos amou. É assim que eu vejo a igreja. Porque foi assim que as pessoas me amaram. Com um amor tão grande que eu não pude resistir a esse amor. E baixei todas as minhas armas, tudo aquilo que eu tinha, as minhas resistências. E estou aqui para lhe dizer isso. Amém, querido? Mas vamos deixar de tudo isso. E vamos ler Bíblia. Ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia. Eu queria que você se colocasse de pé, pegasse a sua Bíblia. Sabe, assim levasse, dependendo na altura assim do peito, né, assim, né, do tórax, assim, botasse a barriga para dentro, o peito para fora, para sair aquela voz bem bonita. Amém? Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá meio que me sufocando. Só um pouquinho. Vamos lá. Nós vamos ler Mateus 9, versículo 9 até o versículo 13. Todo mundo já achou? Se você ainda não achou e você não quer acompanhar, nós vamos colocar aqui atrás. Se você também veio sem Bíblia. Eu particularmente, querido, eu gosto de Bíblia, porque é de folha, de papel, de fazer zoada, assim, né, de pegar, de amassar. Né? Eu não consigo pegar só o celular para ler, parece que a letra fica pequena. Parece que eu não sou muito crente se eu tivesse só assim. Todo mundo, amém? Podemos ler. Diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Já que você está de pé com a Bíblia assim na altura do peito, encosta ela assim no peito, no coração do lado esquerdo. Pastor, quer dizer que fazendo isso vai ter alguma mudança? Não, é só porque eu acho bonitinho, eu gosto de fazer esse negócio. Fica assim perto do peito, né, do coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pai, que essa palavra nós podemos não apenas só encostar no nosso peito, mas que ela possa entrar e achar lugar. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pai, que essa palavra produza transformação em nós, mudança que nos dê crescimento para o louvor da tua glória. Amém. Podeis sentar, queridos. Queridos, olhando para esse texto, nós temos a impressão, queridos, que Jesus passou e viu Mateus a primeira vez e disse: Mateus, vem e me segue. Então Mateus saiu, largou tudo e foi embora caminhando com Jesus, sem pensar ou sem imaginar o que agora, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou viver, o que é que eu vou fazer. E seria tão bom, querido, se isso fosse assim, verdade. Seria tão bom se cada pessoa que nós falássemos para essa pessoa de Jesus, essa pessoa ouvisse, se a gente passasse na rua e dissesse: fulano, vem, me segue, essa pessoa fosse embora. Sabe, as igrejas estariam cheias, as multidões estariam aqui. Sabe, em todas as igrejas estariam. Mas verdadeiramente não foi tudo isso, não foi bem assim que aconteceu. Nós estamos no livro de Mateus, e exatamente esse livro leva o nome desse discípulo Mateus. Nós estamos no capítulo 9. E se nós pararmos para perceber, é nesse capítulo 9, nesse inteirinho, já se passaram muitas coisas, passaram o caminhar de Jesus. Jesus já tinha falado sobre o Sermão do Monte, já tinha feito curas, milagres, Jesus tinha sido batizado, tinha ido ao deserto ser tentado, e agora Jesus passa na coletoria, está Mateus, um judeu, um homem nascido em Israel. Os outros dois textos que falam desse mesmo evento, tanto Marcos como Lucas, lhe chamam de Levi. E por que Levi? Possivelmente ele era da tribo de Levi. Então, se ele era da tribo de Levi, o que ele deveria estar fazendo? Ele deveria estar no templo. Ele deveria ser
um dos filhos de Levi, que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, de estar ali. Mas ele preferiu não se chamar mais de Levi, depois que Jesus o encontrou e continuou sendo chamado de Mateus. Mateus é o nome romano que ele tinha. Os romanos lhe chamavam de Mateus. Mas Lucas, que era um grego, e Marcos, foi quem ouviu Pedro falar e que escreveu, chamou ele de Levi. Talvez por entender que o seu nome não deveria ter sido mudado. Ou talvez escreveram para dizer, ele foi um dia um traidor. Mas ele mesmo, Mateus, ele não se viu mais como um traidor. Não como alguém que só deveria estar no templo ministrando. Agora Jesus entra na sua vida e ele começa a caminhar, não só mais falar, preparar o templo para que houvesse uma ministração. Talvez pelo Espírito Santo, sabendo que no ano 70 aquele templo seria derrubado, viria abaixo por mão dos babilônicos, ele pega agora e diz que ele é Mateus. Agora, onde ele ministra? Ele está ministrando na minha vida, ele está ministrando na sua vida hoje, ele está ministrando em cada um que abre essa Bíblia e lê. Não mais Levi, mas agora ele é Mateus. Porque foi assim que Jesus o viu. Jesus mesmo sabendo quem ele era, e Jesus disse que ele era Levi, filho de Alfeu. Mas ele diz, eu sou Mateus, porque foi assim que o mestre me viu, foi nessa situação que ele me viu, e ele transformou toda a minha vida. Interessante, querido, que nós usamos discipulado, ou usamos várias estratégias para ganhar pessoas. Essa semana, ou ontem, eu fui numa casa, eu estava trabalhando, e fui numa casa, e uma senhora me deu um bom dia, eu estava diante dela, ela disse, moço, bom dia para o senhor. Eu digo, bom dia para a senhora também. Olha, Deus lhe ama. Eu digo, eu sei disso, graças a Deus. Ela disse, o senhor não quer aceitar Jesus? Imagina, eu estava trabalhando numa correria terrível. Se o senhor quiser, o senhor entra aqui, eu vou orar pelo senhor, o senhor senta. Imagine, é de gesto, numa hora do trabalho, sentado para ouvir alguém. Eu disse, olha moça, eu já recebi Jesus, eu já tenho Jesus. Ela disse, não vale só a pena no seu coração, você tem que... E aí, mas antes eu tivesse entrado, né, para ela orar por mim, porque a conversa esticou. E eu já numa agonia. E aí, por final dessa história, ela disse, olha, já que você já tem Jesus, já que você já recebeu Jesus, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Agora você também tem que guardar o sábado. Você não pode mais trabalhar sábado. Eu digo, senhora, tá bom, muito obrigado. Eu vou lembrar do que a senhora me disse, assine aqui e vim embora. Querido, será que essa é a maneira mais eficiente de a gente ganhar alguém para Jesus? Será que essa é a maneira mais eficiente para que a gente possa levar a Jesus, uma pessoa ao conhecimento de Jesus? Esse texto está no meu coração há muito tempo. E quando eu falei com o Divaci Júnior para estar aqui, mas a Lena, esse queimou ainda muito mais no meu coração. Ele ficou ardendo porque eles me ganharam para Jesus, ou eles me trouxeram a Jesus, com tanto amor, com tanta simplicidade, querido. E eu tenho certeza que Mateus se sentiu amado quando Jesus convidou ele. Mas não foi esse primeiro dia, eu quero caminhar com vocês e que nós possamos perceber que não foi esse o primeiro dia, que não foi imediato, Jesus disse, Mateus, vem e me segue, Mateus largou tudo e foi embora. Até porque, queridos, a decisão de Mateus, se ele tomou a decisão e depois se ele quisesse voltar atrás, ele já não poderia mais, porque ele tinha abandonado seu posto de serviço. Todos os outros discípulos de Jesus poderiam voltar. Quem era pescador poderia voltar a ser pescador. Quem era um zelote poderia voltar a ser zelote. E quem eram os zelotes? Eram aqueles que eram zelosos da lei. Mas ele não podia mais voltar para o posto romano. Ele tinha abandonado o posto. E com certeza, querido, ele tinha aberto mão de uma grande cifra. Certamente. Ele tinha aberto mão de uma grande cifra para andar com Jesus. Então, qual era o passo de Jesus, querido? A Bíblia diz, em Marcos, no capítulo 1, no verso 16 e 17, que Jesus foi até a praia. E onde estava Mateus? Mateus estava na coletoria. A coletoria era onde? Na beira da praia. E que Jesus foi lá e encontrou 2 pescadores. Possivelmente,
Esses 2 pescadores eram também das pessoas que Mateus cobrava imposto. E ele viu aquilo que Jesus estava fazendo naquele dia. Ele acompanhou aquilo que Jesus fez. Ele viu Jesus na beira da praia. Sabe, ele viu, ouviu falar de Jesus, acompanhou Jesus. Também no relato de Mateus, no capítulo 1 e 2, diz que Jesus, descendo do barco, chegando em Cafarnaum, levaram alguém que estava doente a ele. E ele disse, toma o teu leito e anda. Querido, se espalhava na cidade como um rastro de pólvora, como notícia ruim. Você já viu notícia ruim? Acontece alguma coisa, todo mundo sai contando. E assim, se morreu 2, daqui a pouco já morreu 10, mais na frente já morreu 20, mas na frente morreu todo mundo. Mas é rápido, enquanto diz que mentira tem perna curta, né? Mas, querido, até alguém agarrar essa mentira, ela já fez um estrago horrível. E mesmo verdade, às vezes uma verdade, a pessoa conta, quem conta um ponto, aumenta um ponto, no final está uma costura toda, um imbróglio. Então, com certeza, essa verdade que Jesus, que o reino de Deus tinha chegado, chegou a Mateus. Então, Mateus está olhando Jesus, o caminhar de Jesus, o passar de Jesus, por onde Jesus passava, aonde Jesus via, Mateus estava olhando ele. Quem é esse homem que faz milagre? Este homem não prega apenas como os outros pregam, mas na sua pregação tem autoridade, na sua fala tem amor, na sua mão tem graça e bondade, ele tem milagre. E olha só, a maioria dos milagres que Jesus fez, outros profetas fizeram. Ele ressuscitou o filho de uma mulher, de uma viúva. Eliseu ressuscitou também. Ele multiplicou pães e peixe. O profeta multiplicou farinha que estava numa botija. Então ele fez milagre como todo mundo fez. Então, não tinha nada de mais ou tão assustador fazer milagres. Eles já tinham visto e ouvido falar de milagre. Jesus fez Pedro entrar sobre o mar. Moisés tocou o cajado e o mar abriu. Josué também abriu águas do rio Jordão para que eles passassem. Então, Israel era um lugar que estava cercado de milagres, querido. É verdade que fazia muito tempo, em torno de 400 anos, que Deus não falava. E aí vem João Batista, mas João Batista não faz nenhum milagre. João Batista vem com uma palavra dura, dizendo para que todo mundo, raça de víboras, se arrependei-vos. Quem pensa que vocês são? Olha, Deus pode levantar pedra para Abraão, para fazer de filhos. E João Batista veio, sabe, com uma pregação dura, querido. Eu acho que se João Batista entra agora aqui, a gente ia embora. Disse, meu Deus do céu, que homem grosso. Eu vim para a igreja. Eu sou dizimista, ofertante para ouvir isso. Eu vou embora. Mas João Batista veio nesse tempo. E chamou todo mundo de raça de víbora. Sepulcro caiado. Ele está dizendo, olha, vocês só têm aparência de coisa boa. Vocês não são bons. Dentro de vocês a rapina. Sabe, vocês se vestem, ou você se transveste de filhos de Abraão, mas vocês são filhos do demônio. Uau! Meu Deus! E agora, chega Jesus e faz milagre. Mas milagre em si, querido, não transforma o caráter de ninguém. Porque senão aquele povo do deserto todo era convertido. Vocês já pararam para ver? Jesus, nós queremos atravessar, mas o mar está muito cheio. Como é que a gente vai fazer? A gente vai bombear. Ele disse, não, Moisés, toca no mar. E o mar abriu. Sem contar os que foram no Egito. A gente está falando só do Egito, do rio, do Mar Vermelho para trás, para frente. O mar abriu. E todo mundo, né, passou cantando, com tamborim, dançando. Aí o Senhor disse, fecha o mar agora. E todo mundo morreu. Aí chegou lá todo mundo com muita fome. Nós viemos morrer aqui. Ele disse, não, pão para eles. Todo mundo comeu. Não, mas agora nós não queremos mais pão, nós queremos carne. Ele, carne para eles. Ah, agora nós estamos com sede. Tira a água da pedra. Sem contar que eles iam crescendo. Sabe, assim como eu vejo os meninos que eu vi bem pequenininho, alguns a gente trouxe aqui, os pais trouxeram para a igreja, a gente apresentou, e agora estão tudo grande, andando.
segundo os meninos, ou segundo as pessoas iam andando, a roupa ia crescendo no coelho, não rasgava, não desgastava. Eu fico imaginando essa geração no deserto. Deus ia ter trabalho, porque eles ia tanto ter que manter a roupa, como aumentar, alargar a roupa para frente e para trás, porque é uma geração de gente obeso que come. Mas Deus fez, querido. E eles não mudaram o coração. Mas agora Deus traz milagre na mão do seu filho. Não apenas milagre, mas ele traz a essência pura do amor. O amor que não se ufana, que não se soberbece, que tudo crê, que tudo suporta. Ele traz manifesto no seu filho, nascido de mulher. E agora está em Jerusalém. Ou está naquela cercania pregando, batizando e fazendo milagre. E agora ele chega na beira da praia e olha para Mateus. Coletava a mais. Queridos, mas ele só coletava a mais de quem precisava ser mudado. A vida desse homem, a essência, o seu caráter precisava ser mudado. E é exatamente esse homem que Jesus passa e olha para ele e diz: segue-me. Com certeza ele já tinha visto quem era Jesus, acompanhado Jesus, visto Jesus pregando, vendo o que Jesus está fazendo. Queridos, e às vezes nós temos muita pressa em ganhar alguém para Jesus, ou falar de Jesus. A gente fala num dia. Queridos, isso acontece, acontece e as pessoas andam e são bênção. Isso acontece. Acontece, pastor? Acontece. Nós conhecemos pessoas daqui da nossa igreja, que vieram uma vez na igreja e disseram: eu quero me converter. Eu digo: como assim? Eu quero converter, porque eu ouvi. Mas no meu caso, eu passei 14 semanas sendo ensinado, aprendendo e fazendo um curso para casal. No último instante, depois de 14 semanas, dá quase 6 meses, né? Foi que eu decidi tomar uma atitude de receber Jesus. Assim como o Mateus. Isso já vão se fazendo. No dia 2 agora fez 20 anos, querido. Que eu e umas bebê rosa tomamos a decisão. E para a glória de Deus, a gente se mantém aqui até que Jesus volte, né? Se ele não voltar também, a gente não está querendo ir muito, não. Está querendo ir junto com ele. Né? Assim, eu acho que fica melhor ir com ele, né? Eu não tenho nada contra quem quer ir na frente. Tudo bem, quiserem ir na frente, vocês podem ir, a gente se encontra lá. Isso, mas se ele vier e dizer: eu estou vindo, meu filho, eu digo: eu te espero, Jesus, não tem problema não. Ainda tenho alguns pedaços de madeira para a gente fazer de bengala, cadeira, a gente vai se virando aqui na terra, né? E andando. Mas agora Jesus chama ele. E o que foi que esse homem deslumbrou? Ou, o que foi que ele viu em Jesus? Como foi que Jesus chegou até esse homem? Querido, qual é o processo de discipulado de Jesus? Como é que Jesus se apresenta e como é que Jesus trabalha para que essa pessoa venha ao reino? Nós precisamos aprender com Jesus e usar isso para que nós possamos chegar até as pessoas. Em primeiro lugar, Jesus vai até o povo, ele vai até o seu alvo. Jesus veio exatamente para buscar aquilo que se havia perdido. E ele vindo buscar o que se havia perdido, o povo estava fora. Por quê, queridos? No texto que nós vemos, nós vamos entender que Jesus vai à casa de Mateus. Quem está comendo com Mateus, querido? Só publicano e pecadores. Pecadores era todo mundo que não andava segundo os fariseus andavam. Que não dava o dízimo, que não ia, que não orava nas praças, que não sentava nas primeiras fileiras, que não faziam isso, que não cumpriam. Sabe, todas as leis que eles, sabe, que quando ia comer não lavava o copo por fora e por dentro, que não tinha as leis cerimoniais. Então, se você não fazia isso, e era muito pesado, então muitos diziam assim: cara, eu não consigo fazer isso, então eu vou largar isso de mão. Então você já estava discriminado. Eles não aceitavam você. Você ficava de longe, você não entrava, não falava com eles, ele não falava com você, eles nem chegavam onde você estava. E o que é que Jesus faz, querido? Jesus vai exatamente onde essas pessoas estão. Jesus vai no meio delas, Jesus se mistura com elas, Jesus fala com elas, Jesus come com elas. Também. Porque essas pessoas eram as pessoas que iam disseminar que o reino de Deus tinha chegado. Sabe, aquela propaganda boca a boca. Sabe, tem um cara ali que faz milagre. Lembra quando José está no Egito? E no Egito, já dentro da cadeia, que ele
conta o sonho para o copeiro e para o padeiro. O padeiro morre, o copeiro fica vivo, e José disse, não te esquece de mim. Quando chegar lá, fala com o rei, para ver se o rei diz o que eu te disse, que eu fui injustamente colocado aqui, que eu não fiz nada, eu estou limpo, tá? Ele pode bater a minha ficha lá, puxar a minha ficha que está. Ele pode puxar as câmeras da casa de Potifar, como não fui eu que agarrei ela que tentou me agarrar. Pode puxar a câmera e olhar, que ele vai ver que eu estou, sabe, o assédio, quem sofreu fui eu, não fui ela. Queridos, o copeiro passou 2 anos para se lembrar de José, e só se lembrou porque o rei teve outro sonho, senão até o José estava lá. Até hoje ele estava lá. Mas quando o rei teve o sonho, o cara disse, lembrei, na cadeia tem um cara que contou todo o meu sonho. Boca a boca, querido. Deus usa eu e você exatamente para falar de um Jesus na hora perfeita, ideal e adequada. E para isso nós precisamos estar preparados, para que no momento exato a gente possa falar. E nós precisamos estar orando, dizendo, Senhor, eu preciso estar antenado, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado, eu preciso estar atento, porque vai acontecer, e na hora que acontecer, eu preciso estar naquele lugar, naquela hora, para falar do teu amor. As pessoas precisam ver você, saber quem você é, ter sua identidade, porque na hora do perigo, na hora da necessidade, eles vão bater aonde? Na sua casa. Eles vão procurar você para falar de Jesus ou para fazer aquilo que ele está precisando. Se ele está inquieto, se ele está vivendo em aflição, ele vai pedir uma oração para você. E agora Jesus está exatamente ali, aonde está todo o povo. É o que diz no livro do próprio Mateus, no capítulo 4, no verso 17. Olha o que diz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a sair nas cidades e dizer, nos vilarejos, dizer nos povoados, em todos os lugares, arrependei-vos, é chegado o tempo de Deus. Ele vai dizendo ao povo, arrependei-vos. Por onde ele passa, disse, olha, Deus tem uma palavra para vocês. Chegou o tempo de esperança, chegou o tempo de transformação. Deus anuncia que é chegado o reino dele. O Senhor me mandou aqui para anunciar, é chegar o reino dele. E esse alvo de Jesus era notificar, ensinar a humanidade de Deus, para a humanidade que Deus queria perdoá-los, por isso tinha enviado o seu filho. Era para dizer para ele, disse, olha, eu não tenho mais uma questão com vocês. Eu sei que vocês são raiz adâmica e que vocês andam no caminho do pai de vocês, Adão, mas eu mandei meu filho porque eu quero perdoar você. Eu quero tirar o escrito de dívida contra cada um de vocês. E Mateus estava onde? Estava olhando. Quem era Mateus? Um coletor de impostos. E o que Mateus fazia? Mateus não apenas ficava com aquilo que era seu, mas ficava com aquilo que era dos outros, de vez em quando. Se o imposto era 100, ele pegava 300, dava 100 para Roma. E se Roma patetasse, ele dava só 80, ficava com o resto todinho. Então ele tinha uma vida vultuosa, ele tinha uma vida acima da média de todo mundo. E o caráter dele não estava nem aí, ele não estava nem preocupado se tinha gente passando fome. Sabe? Isso se parece com algumas pessoas que nós conhecemos nessa geração. Enquanto nós estamos aqui no meio da pandemia, e muitos aqui no Brasil vivendo, acho que era 150 que eles queriam votar no Congresso para aqueles que vivem com ajuda, né? Era 150. Muitos aumentaram os seus salários que era de 30 mil passou para 60. Jesus, nós fazemos um pedido, Jesus, passa onde essas pessoas estão trabalhando, Jesus, e convida eles também, Jesus, assim como tu convidou a Mateus. O caráter precisava ser mudado. Qual é o nosso segundo ponto? Jesus sente a necessidade do povo. Queridos, Jesus vai até o povo e vê aquilo que o povo estava precisando. Quem estava com fome, Jesus deu
alimento. Quem estava enfermo, Jesus deu cura. Quem estava sem esperança, Jesus é a própria esperança. E quem estava precisando mudar o caráter, Jesus foi até ele e disse: arrependei-vos. E para Nicodemos, que estava precisando entender o reino, ele disse: Nicodemos, como sendo tu um mestre da lei, tu não sabe que é necessário tu nascer de novo, Nicodemos? Sabe, Jesus tinha tudo e ainda tem tudo para cada necessidade que cada um de nós temos hoje, querido. Jesus sabe o que eu e que você precisa, qual a necessidade que está dentro do meu coração, qual o vazio que está, a lacuna que está dentro do meu coração. E diz que ele volta para Cafarnaum, onde era o seu quartel-general, a casa de Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com uma dor de cabeça, Jesus vai e cura. E essa mulher, por bondade, por benevolência, por querer agradecer a Jesus, disse que ela passou a servir. Mas quando ele chega em Cafarnaum, ele desce e é apresentado um homem enfermo. Ele disse: estão perdoados os teus pecados. E aí os fariseus dizem para ele: quem é tu para perdoar pecado? Ele disse: não, então se fica melhor, então se toma o teu leite e anda. Porque o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele vai dar, querido. Ele vai sentir a necessidade, a dor do povo. E por isso a Bíblia vai dizer, querido, que ele veio como homem. E que ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que nós passamos. Ele veio como Deus, veio nas duas naturezas como Deus, mas ele veio como homem. Ele sentiu sono, sentiu fome. Ele se alegrou, ele ficou triste, ele sentiu dor. Igual eu, igual você. Então ele sabe socorrer você nas suas angústias e aflições. Se você chamar, se você pedir, ele vai vir até você e vai atender você. Pastor, isso é só história de caronchinha, isso é história de pastor. Não, querido, faça a prova você mesmo. Jesus disse: quando você quiser falar com o Pai, para você abrir a sua porta e entrar e fechar por dentro e falar com Ele em secreto. Ninguém precisa saber o que você vai dizer para Ele, só Ele e você. E se a sua vida não mudar, se você orar sinceramente, e se a sua vida não mudar, eu saio daqui. Porque eu sei que vai mudar. Porque esse é o interesse de Deus. Por isso ele mandou o Filho dele na terra para mudar. E se ele mandou o Filho dele porque ele tem interesse, é a prova maior que ele quer mudar a sua e a minha vida. Então Jesus, querido, entende a nossa necessidade. Nesse livro de João, no livro de Mateus, no capítulo 4, o verso 32. É isso mesmo, é de Gerson? 32 não, gente, 23. Olha o que ele vai dizer. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre os povos. Ele saiu, ele não ficou em casa sentado esperando. Ele não ficou no seu gabinete, não ficou na sua sala pastoral. Não. Ele saiu pela Galileia, a pregoar, a anunciar que Deus estava visitando a terra, que Ele estava ali para fazer a obra do Pai, como disse o profeta Isaías, e ele repetiu uma vez que entrou na sinagoga. Vamos andar. Qual é o nosso terceiro ponto, queridos? Jesus ensina o povo a servir a Deus. Sabe, não basta, querido, apenas falar de Jesus. Dizer: olha, Jesus te ama, recebe Jesus no seu coração. Na verdade, às vezes antes mesmo que a pessoa entregue a sua vida para Jesus, é necessário ele saber quem é Deus. E como ele vai saber? Às vezes olhando a nossa vida, olhando o que nós fazemos. Foi isso que eu olhei muito para Júnior e Lena. Eu digo: esse crente não é igual aos outros crentes. Primeiro eu fiquei com muita raiva dele, porque ele era chato. Assim, não contem. A gente ficou, né, assim, mas depois a gente percebeu que ele não era igual a todo mundo que falava comigo, a maioria das pessoas que falavam comigo. Ele era uma pessoa distinta, ele era muito educado, gentil.
E aquilo que ele falava, ele vivia na casa dele. Eu digo, até que esse crente não é como os outros crentes, não. Ele verdadeiramente, se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ele. Deus não prepara, Deus não deu tudo aquilo que eu pedi, né? Mas eu pedi e estou continuando pedindo, né? Então, ele ensinava. E se você for ver, Mateus, se essa parte do livro de Mateus estiver escrito cronologicamente, nós lemos o texto base na nossa pregação hoje, é Mateus 9. A partir do 9. Só que o Sermão do Monte está antes, começa no capítulo 5, 4 e 5. Então, Mateus ouve todo o Sermão do Monte. Antes mesmo de entregar a sua vida, ele ouviu. E ele ouviu Jesus dizer, vamos lá para o Sermão do Monte. 5:11. Olha o que ele ouviu. De 1 a 11. Sermão do Monte. 5. De 1 a 11. Vendo Jesus as multidões, onde era que Jesus estava? E quem Jesus estava procurando? E o que Jesus estava fazendo? Procurando as multidões, para notificar o que Deus queria deles, o que Deus estava fazendo naquele tempo. Qual era o plano de Deus para os homens? Olha o que ele diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagine, geralmente hoje, quem prega fica em pé. E quem está me ouvindo está? Mas aqui diz que Jesus estava sentado. Por quê? Porque naquele tempo, quem tinha alguma coisa importante para dizer, sentava-se. Porque isso também demonstrava que era algo importante, que ele não estava com pressa em sair dali. Qual é a diferença hoje? Eu estou de pé. Estou dizendo para você que nós temos pressa de acabar, porque nós temos horário para acabar, porque todo mundo quer voltar para casa. Como se inverter os valores, né? Às vezes a gente passa em muitos lugares, a gente vai no shopping, tu entra no shopping de dia, quando tu sai à tarde de noite, eu fiquei tão fascinado dentro do shopping, eu nem percebi que o tempo passou. Às vezes tu não compra nada. Tu só andou, olhou vitrine, olhou vitrine, olhou vitrine, olhou vitrine. A gente só vai para esparecer, né? Às vezes tem pouco dinheiro, tu compra uma pipoquinha, que já é caro demais. Uma batatinha. De casquinha. Né? Mas passou a tarde toda batendo perna, porque a gente está cansado, porque a gente precisa se parecer. Está precisando desestressar? Você não vai gastar o dinheiro da casquinha. Você vai de ônibus ou de carro? Se for de ônibus, você vai ter que ficar na parada. E você vai entrar naquele ônibus lotado, um te pisa, outro te empurra, outro te chuta. Quando o motorista dá um freio, você vai lá na frente e volta. Quando você pensa que está lá, você está cá. Se for de carro, você vai pagar... Qual shopping que você vai? Dependendo do shopping, você pode pagar 4, 5, até 7 reais só de estacionamento. Fora o combustível. Fique em casa. Lê a Bíblia. Quando você terminar, você vai ver que esse estresse, esse peso que estava no seu pescoço foi embora. E você está aliviado, alegre, contente. Parece que você foi renovado. Parece que você está com 20 anos. Pronto. Cheio, o pulmão está cheio de ar. Renovado. Mas essa geração é diferente, né? Pois Jesus se assentou. E por que Jesus assentou? Ele assentou porque ele tinha algo importante para dizer para eles. E com certeza, talvez o Mateus fugiu da coletoria e disse, já que todo mundo, até Jesus levou os pescadores, então não tem pescador na praia, sabe onde eu vou? Eu vou ouvir também. E chegou como não queria nada, e Jesus conhecendo e sabendo que ele estava ali, porque ele é o próprio Deus, ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Ele viu Mateus e disse, gente, ele está interessado, ele é um publicano, mas ele não está satisfeito fazendo o que ele faz. Ele é um levita, ele sabia que ele era para estar dentro da casa do Senhor, porque ele é levita, da tribo de Levi, mas ele está em outro lugar. Porque talvez lá ele não foi aceito, talvez lá ele não se encontrou, ele se perdeu lá dentro. Em toda a cerimônia, em todas essas coisas, ele se perdeu. E aonde ele procurou se achar? No mundo, em Roma. E se perdeu de novo. Ele está lá sentado, sabe? Tem um bom emprego. Ele tem, sabe, pode comprar tudo que ele quiser.
Mas o coração está vazio. O coração está um buraco. Quantas pessoas, querido, estão de terno e gravatas, bem vestido. Sabe, doutorado, pós, bem... Mas está um buraco, está um vazio. É um cadáver ambulante. Quantos, querido? Aí a gente vê, às vezes, o seu Zé e a Havaiana. E aquela Havaiana já cortada, o calcanhar já está do lado de fora, já está todo rasgado, né? Então, Dona Maria, vindo para a igreja, bem pobrezinho. E a gente diz assim, ó, o irmãozinho está vindo para a igreja. Às vezes está cheio de Deus, feliz, andando com uma alegria. O coração está transbordando. Às vezes, a panela está como da viúva de Serepta, não tem, só tem, sabe, um pouquinho de farinha. Mas ela não está nem aí, ela está dando glória a Deus e aleluia, ela está glorificando. Às vezes está como uma viúva com 2 moedinhas, mas está, aleluia. E Deus está contemplando a vida daquela pessoa. E a gente às vezes está olhando para alguém de um terno e uma gravata. O sol está rachando, ele está de terno e gravata. Aquele terno preto ainda, que esquenta, aquele Oxford, que esquenta, que a gente só falta... Cheio. Sabe, uma pompa, uma pose. Quando chega a noite, querida, é um vazio. Precisa de remédio para dormir. Precisa tomar 1 litro de uísque. Precisa de uma carreirinha para cheirar. Precisa de um baseado. Precisa de tantas coisas. Quantos estão para a internet, para pornografia, para tantas coisas. Buscando, porque estão vazios, querida. O que Jesus diz para... Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Para quem ele está falando isso, querido? Para aqueles que estavam à margem, para aqueles que os fariseus diziam que eram prostitutas e pecadores, para aqueles que foram esquecidos pelos líderes religiosos, por aqueles, queridos, que estavam jogados nas sarjetas. São esses que seguem a Jesus. E que Jesus senta no monte e começa a falar. E agora Mateus, que foi testemunha ocular, mesmo antes de converter, ele escreve todas essas coisas. E não dá para a gente ler tudo. Não dá para a gente andar e caminhar sobre essas coisas, porque no capítulo é longo, e eu queria que você lesse depois. No capítulo 6 ele vai dizer, ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Queridos, então ele ensina. E no mesmo 9, no verso 9, capítulo 6, verso 9, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E quem está lá ouvindo tudo isso? Mateus. Então Mateus teve convicção, querido, que ele já não poderia estar em outro lugar, que não tinha mais ninguém, ou ninguém, dinheiro nenhum, ou satisfação nenhuma, ou conta bancária nenhuma poderia lhe prender naquele lugar.
Ele entendeu que o propósito da vida dele, desde o início, sendo Levi, era para servir o reino e não para servir Roma. Deus não tinha errado. Os dois outros evangelistas não erraram, chamando ele de Levi. Errado estava ele, fazendo o que estava fazendo. Mas graças a Deus, que Deus no tempo dele, no tempo de graça e de misericórdia, alcançou a vida dele para lhe chamar e para dizer: ei, você não foi criado para isso. Ei, você não foi chamado para estar nesse lugar. O Pai não te gerou, o Pai te gerou com um propósito. Antes mesmo que eu e você nascêssemos, já tinha um propósito definido para mim e para você. Não, vocês não entenderam. Antes mesmo que eu e você tivesse nascido, Deus já tinha um propósito definido para mim e para você. Os pais dele chamaram ele de Levi, porque ele era o ministro. É esse homem que escreve esse livro. E ele vai escrever um livro para os judeus, para dizer para os judeus. O livro de Mateus é escrito para os judeus, para dizer que Jesus Cristo, sim, ele é o filho de Davi. Ele é aquele que eles esperavam. É um homem que nasceu, que conhecia e que sabia das leis, que estava dentro do templo, mas que algum dia se perdeu. Em meio a essas coisas todas. Ei, se você está perdido, em meio a esse mundo, em meio a essa bagunça toda, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio para resgatar você. Jesus veio para te chamar, para dizer: filho, eu continuo olhando para você, e não importa onde você está, e se você quiser mudar, se você quiser sair de onde você está hoje. Eu estou passando aqui na praia. Eu estou passando na tua praia hoje. Eu estou caminhando na beira-mar. Se você quiser caminhar comigo à beira-mar para ver o pôr do sol, ei, eu estou te convidando para um passeio romântico hoje à beira-mar. Foi porque é isso que ele disse para Mateus. Disse: Mateus, vem e segue. Aonde é que ele estava? Ele estava na beira-mar. Eu penso que o sol estava declinando. E Jesus convidando ele, disse: você quer caminhar? Porque, querido, eu não vejo Jesus um homem arrogante. Ele é um gentleman, né? Um homem fino, gentil. Disse: Mateus, vem, segue-me. Sabe, a Bíblia diz que quando aqueles anjos foram acabar com Sodoma e Gomorra, eles passaram na casa de Abraão. E Abraão disse: Senhor, se tiver, assim, 50 lá. Aí Deus: Abraão. Ele disse: 45. Abraão: tá, 40. 30. 20, 10. Então sai a família de Ló. E aí a mulher de Ló disse: mas não olhe para trás. Aí Ló disse: eu já errei uma vez, né? Quando Abraão mandou eu escolher para onde eu ia. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu olhei para a Campina e fui embora para a Campina. Eu que vou olhar para lá, eu não erro duas vezes. Ele vai embora, mas aí a mulher olhou para trás. Mateus não olhou para trás, querido. Porque a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado não olha para trás. Mateus foi embora, querido, e abriu mão de todas essas coisas. Porque o reino de Deus é ganho por esforço. Mateus sabia, querido, que depois do chamado de Jesus para a vida dele, era a melhor coisa que ele tinha feito. E ele sabia que para isso ele tinha nascido. Ele deve ter lembrado daquilo que os seus pais lhe ensinaram quando pequeno. Quantos de nós, querido, depois de grande, a gente esquece que os pais ensinaram das escolas bíblicas que nós viemos? Nós não, porque eu já cheguei em grande, querido. Escola bíblica, da escola que se faz no meio do ano para a EBD, se esquece de todas essas coisas, querido. E vai para o mundo, querido, como filho pródigo, cuidar de porco, se lamear, viver aquilo que o mundo está dando. E com um vazio tão grande, um vazio existencial, vivendo, sabe? Ei, você não foi criado para isso. Deus não nos criou para isso, para viver dessa forma. Deus nos criou para estar do lado dele, pertinho dele, para ouvir a sua voz, para saber quem ele é, para ouvir os segredos dele, porque é o que diz o Salmo 25, verso 14. Vai lá comigo, rapidão. Salmo 25, 14. Corre. Se você está sem Bíblia, eles vão colocar aqui.
Olha só. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Querido, intimidade a gente só conta para quem é íntimo nosso. Coisas secretas, coisas especiais, profundas. Você não sai na rua grande chamando alguém e diz, ei, eu quero te contar um segredo. Você não sai. Você não sai na Guajajara batendo de loja em loja. Ei, você tem um tempo para me ouvir, eu estou querendo contar alguma coisa. Você é doido. Nunca nem vi mais gordo. No meu caso, mais magro. Mas não vai, querido. Por quê? Porque ninguém... Mas Deus está dizendo, querido, que Ele tem segredo para nos contar. Ele tem intimidade. E essa intimidade Ele só está para aqueles que são seus, para aqueles que os buscam, que os guardam, aqueles que querem saber dEle, aqueles que buscam a Ele. E Jesus passa e olha Mateus, disse, Mateus vem. E Mateus vai. Mateus segue a Jesus. E agora, querido, Mateus era um discípulo de Jesus. Agora Mateus segue a Jesus. Nos outros evangelhos, como eu disse para vocês, ele é Levi. Mas ele mesmo escrevendo, ele se disse, não, eu sou Mateus, porque foi assim que o Senhor me fez. Ele mudou o meu caráter e o meu nome não decide mais a minha vida. O que decide a minha vida é aquilo que Ele fez em mim. O Senhor quer mudar o seu caráter, querido. O Senhor entrando em sua vida quer mudar o seu caráter. Aonde é que ele estava? Ele estava no lugar errado. Após o encontro, agora ele estava no lugar errado. Pois o serviço era trabalhar no templo e não para os romanos. O serviço dele era ministrar ao Senhor. Queridos, e às vezes a gente classifica como melhor ou pior. Ser o pastor está ministrando é o melhor serviço. Ficar no estacionamento. Não, estacionamento não é um bom serviço não, querido. Você está ministrando para o Pai. Quantos homens estão no púlpito, querido? E verdadeiramente um dia Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Mas quantos homens estão lá? Ou estão na porta? Ou estão lavando os banheiros? Jesus vai dizer, entra para o gozo. Entra para o descanso eterno. Entra, meu filho, porque quantas vezes eu contemplei, tu estava lá, naquele lugar, que todo mundo dizia que não era, sabe, não tinha pompa, mas você estava lá me servindo com tanta alegria de coração. Mas para alguns ele vai dizer, filho, mas eu preguei no teu nome, eu não te conheço. Senhor, no teu nome eu fiz, eu não te conheço, não foi para mim que você fez com segundas intenções. Misericórdia. Queridos, e esse homem, esse Mateus, é o homem que Jesus, que foi alcançado por ele, que foi transformado por ele, e que ministra a palavra para nós hoje. Através da vida dele, o Senhor está dizendo para mim e para você, se você está no lugar errado, mas tem chance para você. Jesus continua sendo o mesmo hoje, passando no lugar e dizendo, chamando pelo seu nome. Ele sabe o seu nome. E talvez o nome que você gostasse de ser chamado. Muitas pessoas às vezes têm o nome Maria, João, mas gostam de ser chamado de Doquinha, ou queria ser chamado de Stephanie. Pois o Senhor Jesus te chama do jeito que você quer. Porque Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe quem está no seu coração. Aquilo que foi semeado no seu coração. Ele não chamou Mateus de Levi, mas ele chama de Mateus. Mateus, vem e segue-me, Mateus. Vem ser meu discípulo. Vem ouvir de mim para anunciar as nações. Vem ouvir de mim para anunciar coisas grandes e maravilhosas. E foi esse homem que lá no capítulo 28, verso 18 e 19, no livro de Mateus, fala lá comigo rapidão. Livro de Mateus. É ele que escreve sobre a grande comissão. Sabe por quê? Porque ele viu a grande comissão de Jesus. Ele viu aquilo que Jesus fez. Ele se inspirou em Jesus. Ele sabia o desejo do coração do Pai, porque o Filho anunciou a eles. Então eles anunciam a gente.
E ele diz o seguinte: Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide. Mateus 28, 18 até 20. Não botaram Mateus? Cadê minhas crianças? Por favor, crianças. Isso. 18. 20, 28, 18. Isso. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Querido, o falar de Jesus é uma ordenança. Jesus não disse que era apenas uma possibilidade, não disse que era se eu quisesse, é o imperativo. Portanto, ide e fazei. Jesus também não mandou a gente fazer crente, não mandou fazer evangélico. Jesus não mandou que a gente fizesse protestante. Jesus mandou que se fizesse. E um discípulo geralmente é igual o seu discipulador. E esse discípulo também não é para mim. Esse discípulo a gente pega, ganha para Jesus, discipula, mas mostrando: Ele é o Senhor. Eu sou apenas aquele que plantou ou que colheu, mas quem dá o crescimento é Ele. É esse homem que viu, foi testemunha ocular, que antes mesmo de Jesus lhe chamar, antes mesmo dele estar com o nome botado nos outdoors do reino celestial, ou nos outdoors, antes de estar aqui na Bíblia, ele já estava no céu, porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito uma escolha, Deus já sabia. E agora vamos voltar lá para rapidinho para a gente encerrar. E quando eles fazem isso, querido, ele compreendeu tão bem, ele compreendeu de forma tão poderosa, que depois do chamado de Jesus, ele faz uma festa na sua casa. E quem ele chama? Ele não chamou alguém que estava acima dele, os publicanos, porque tinha os chefes dos publicanos, que eram os romanos, os publicanos que estavam acima do pessoal que está aqui na base, e o pessoal da base. Pois ele chamou os pecadores e os publicanos para comer com ele, e para dizer: se a liderança religiosa nos rejeita, tem alguém que nos aceita e que nos ama. Eu quero apresentar ele para vocês. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ele me fez mudar, ele me fez enxergar o propósito da minha vida. Hoje eu vou lá em casa, vai ter pão, vai ter peixe. É porque naquele tempo, se fosse hoje, a gente fazia, hambúrguer, cachorro-quente. Mas Mateus chamou para a sua casa. Preparou uma mesa muito farta. E convidou Jesus. Disse: Jesus, esses aqui são os meus amigos. Eles vieram te ouvir. Quantas pessoas você já levou para ouvir Jesus? Quantas pessoas nós temos convidado para ouvir Jesus? É necessário, queridos. Use o método que usar. Mas o método mais eficiente é o método que Jesus usou. Ele passando à beira-mar, ele viu 2 pescadores. Vem e segue-me. Foi naquele exato momento, se a gente ler os 4 evangelhos, a gente vai ver que não. Que já foram outros tempos, eles ouviram Jesus, caminharam com Jesus, até Jesus fazer um chamado definitivo. Mas eles estavam caminhando e vendo quem era Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Se você, querido, já entregou a vida para Jesus, você já passou do primeiro passo, você está no segundo passo. Qual é o segundo passo?
talvez abrir a sua casa e convidar as pessoas para ir na sua casa, comer com você, e você chamar para Jesus ver. Talvez você ainda está no segundo passo, no primeiro passo. Qual o primeiro passo? Você está olhando Jesus. Jesus vai caminhando. Ou você está olhando alguém que está passando e você diz, esse cara se parece com Jesus. Vamos ver para onde ele vai, vamos ver o que ele faz, vamos ver como é que ele vive, vamos ver o que ele fala, vamos ver se o que ele fala é o que ele vive. Eu quero dizer para você que não está longe o reino dos céus. Se você tem caminhado nesse propósito de ouvir. Mas eu quero dizer para você também que tinha alguns que foram na casa de Mateus. Deixa eu dizer, e esses aí não foram convidados. Mateus não convidou eles, mas eles foram assim mesmo. Os fariseus. E quando Jesus está comendo com aquelas pessoas, eles perguntaram, mas esse aí que é teu mestre, que come com prostitutas e pecadores? Jesus disse para eles, olha, os sãos não precisam de médico. Querido, talvez você ache que você não precisa, que você está bem. Talvez você ache que você está muito bem no lugar que você está, fazendo o que você está. Tanto você que está aqui, como você que está me assistindo. Deixa eu dizer para vocês, é o maior engano que a gente pode achar. Que a gente não precisa de Deus. Nós precisamos sim, querido. E nós precisamos dele mais quando nós estamos vivos, depois que nós estamos mortos. Porque enquanto nós estamos vivos, é que se toma uma decisão de vida eterna. É vivo. Eu e você temos um buraco no coração, que só é preenchido por ele. Nada do que você tem, nada do que você é, nada do que você faz, vai trazer satisfação plena para você. Todas essas coisas, queridos, são passageiras. A gente se alegra um minuto porque você comprou um carro novo. Amanhã você vê um outro carro novo, você já está desejando comprar um outro carro novo. Você compra uma casa na praia, mas amanhã você passa a ver uma outra casa na praia. Diz, não, eu queria aquela outra casa, sabe por quê? Porque isso são só coisas, isso não é eterno. O que satisfaz o vazio e aquilo que está no nosso coração é Cristo Jesus. Se Ele estiver no seu coração, você pode morar na praia, você pode morar no monte, você pode morar na favela, você pode morar na Aurora, você pode morar no Quatraque, você pode morar em Guimarães, você pode morar em Bequimão, Imperatriz, em qualquer lugar você está satisfeito. Em qualquer lugar. Você pode andar de Fusca, de carroça, a pé, de bicicleta, de moto, de Ferrari. Você está satisfeito. Porque você está andando com Ele. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, nós falamos da vida de Mateus. De um homem que era um publicano. Ele era um judeu que trabalhava para romanos, Pai. Que abriu mão, Senhor, de servir o seu povo, de servir no templo, para servir a Roma. Mas esse não foi o plano inicial, o plano de Deus lá no início, Senhor. O plano, Senhor, era que ele te servisse. Mas no meio do caminho ele se perdeu, Pai. Ele se perdeu talvez por tantas dificuldades, por tantos questionamentos, ele se perdeu. Mas Deus, um dia a tua graça o alcançou. Senhor, e o Senhor passando à beira-mar, o Senhor viu ele e disse, Mateus, vem e segue-me. E este homem não olhou para trás, mas ele largou todas as coisas que ele tinha. Ele largou um emprego rentável. Ele largou um emprego na coletoria. Ele largou um emprego com uma renda muito boa. Porque ele creu, Senhor, que aquele que tem o Senhor tem o melhor de todas as coisas. Como diz uma parábola que tinha um homem que tinha muitas joias, mas ele num campo achou uma joia maior e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo aonde ele tinha achado aquela pérola. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós falamos do teu amor. O teu amor que não exclui, o teu amor que não elimina, o teu amor que não limita, que não faz acepção de pessoas, mas o amor que ama pessoas, que ama pecadores, Pai. E foi assim há 2000 anos e é hoje, ainda hoje é assim. E segundo a tua graça e a tua misericórdia nesse lugar, nesse dia, e sobre essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai, eu ministro, Senhor, a tua graça, a tua bondade, a tua graça salvadora sobre a vida das pessoas. Senhor, essa graça que salva, esse poder de tirar, de arrancar do lugar que está e colocar no lugar para o qual o Senhor nos chamou e nos constituiu, Senhor, como reino e sacerdote. Papai, todo aquele que está no lugar errado, todo aquele que está fazendo as coisas erradas, todo aquele que está vivendo, Senhor, fora do plano de Deus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, agora ministra
no seu coração, fala, meu Pai, fala, Senhor, audivelmente, convence ele, chama, meu Pai, chama pelo seu nome, Senhor, e traz, Senhor, para o centro da tua vontade. Deus, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor não criou o homem para que ele se perca, Senhor, mas quantos de nós temos nos perdido, Senhor, diante, Senhor, dessa loucura que o mundo tem se tornado, Senhor. Quantos têm buscado em tantos lugares e não têm achado? Talvez Mateus estava naquele lugar, achando que tendo dinheiro, que tendo um trabalho muito bom, ele seria aceito. Tendo um trabalho muito bem, as pessoas o aceitavam, ou as pessoas olhariam para ele diferente. Senhor, quantas vezes nós somos aceitos, Senhor, no meio das pessoas, quantas vezes nós somos aceitos nos ciclos, Senhor, nas rodas de pessoas ricas, de pessoas que têm posse, Senhor, mas somos rejeitados diante do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele nos aceita, que Ele está nos chamando. Nessa noite o Senhor está nos dizendo que Ele quer sim, Senhor, chamar, que Ele quer mudar a nossa sorte para o louvor da Tua glória. Queridos, eu não posso sair daqui sem dar a oportunidade de você dizer sim para Jesus. Sem de você dizer sim, assim como Mateus disse para Jesus. Mesmo perdendo aquilo que ele tinha, perdendo a sua renda, perdendo o seu dinheiro. Mas ele ganha o reino eterno. Ele ganha, Senhor, o olhar do Senhor para a sua vida. Talvez você está pensando, mas se eu fizer isso, eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo amigos. Eu vou estar perdendo posição social. Eu vou estar perdendo isso. Eu vou estar perdendo. Ei! Querido, a maior perda você já tem, que é a presença de Deus na sua vida. E hoje Ele está dizendo para você, eu quero fazer parte da sua vida. Eis que eu estou à tua porta e bato, e se tu abrir, eu entrarei contigo e cearei contigo. Mais uma coisa, querido, a porta só é pelo lado de dentro. A porta que Jesus bate, que está em Apocalipse, só abre por dentro. Não tem fechadura por fora. Porque se tivesse, Jesus talvez abrisse, mas Jesus é educado. Ele espera que você tome essa decisão de convidá-lo para entrar. Então só você pode abrir a porta. Só você pode dizer, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Só você pode convidá-lo para entrar. Tem alguém que hoje quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Tem alguém que quer dizer para Jesus, Jesus pode vir, eu estou te esperando, eu já preparei a sala, o sofá está preparado para nós sentarmos. Tem alguém que quer tomar a decisão de entregar a sua vida ao autor e consumador de todas as coisas? Não tem ninguém. Vamos orar. Vamos orar. Tem sim. Amém. Faz um favor para mim, Rosa. Vai até um Daniele, vai. Daniele. Ela levantou as mãos. Queridos, eu já não ia mais fazer apelo. Mas tem alguém mais? Sabe, já que alguém veio, né? Vai que alguém diz assim, eu também quero ir, eu quero... Já que a porta abriu, eu quero entrar também nesse lugar. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Queridos, não é por força nem violência. É uma decisão no nosso coração. E isso fica bem mais fácil quando nós entendemos isso, tomamos essa decisão no nosso coração. Sabe? Porque quando a gente toma essa decisão, querido, não foi ninguém que te levou, você tem convicção. Você pode abrir mão de todas essas outras coisas para viver para Jesus. Amém? Se você fizer